Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Nós estamos contando com a participação, com a presença de Terezinha Oliveira. Terezinha Oliveira, muito querida em todo o Brasil, faz palestras em todo o Brasil, também para o exterior, nos Estados Unidos. E ela esteve aqui na nossa cidade, né, e na região, proferindo palestras e seminários. E nós temos a alegria, né, de contar com a participação dela no nosso programa hoje. Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos da Terezinha Oliveira. Cumprimento a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É uma alegria estar nesta região de Araçatuba e as cidades ao redor. Tenho muito agrado dos companheiros, gosto de estar com vocês e a cidade é linda, vocês estão de parabéns. Nós agradecemos, agradeço também a presença da Cristina, né? A Cristina que está também, inclusive, com a dona Terezinha, está nos assessorando aqui também tecnicamente. Muito obrigado, tá, Cristina? E eu perguntei para a dona Terezinha, que assunto a gente aborda? Nós já fizemos lá a gravação do seminário, né, que aconteceu no dia 14 de outubro. Mostraremos nossos ouvintes também, né, para os nossos... Só do site, né? No rádio não vai dar tempo. O seminário realmente o seminário é mais extenso e para o rádio não dá tempo. Mas nessa participação aqui, sim, nós mostraremos no site e no rádio. Perguntei para a dona Terezinha o tema, tema muito importante. Quanto mais passa o tempo, mais importante fica a família, né? Então, família à luz do Espiritismo, é isso? Sim, foi esse o tema que abordei ontem e comecei contando um episódio de Jesus no Evangelho, quando ele começou o seu trabalho, o seu ministério, lá pela Galileia, atraiu inúmeros discípulos, porque ele realizou muitos fenômenos extraordinários. Quando ele retornou a Cafarnaum, a cidade dele, afluiu tanta gente, porque correram o renome do que ele fizera, do que ele falara, mas afluiu tanta gente que a casa ficou lotada, não podia entrar mais ninguém. Mas chegaram parentes de Jesus à porta. Chegaram sua mãe, seus irmãos e irmãs, querendo falar com ele. E Jesus, recebendo a notícia de boca em boca que foi chegando até ele no centro da casa, respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E a gente estranha essa manifestação de Jesus, como se ele não desse importância à família. Ah, mas se a gente vai lá no Evangelho de Marcos, retrocede um pouquinho, a gente percebe que os irmãos de Jesus não estavam compreendendo a tarefa do Mestre. Eles não o conheciam ainda na sua realização. Ele havia começado agora o seu ministério. Então eles estranharam, pensaram, está fora de si. E tinham ido lá para o prender, narra o Evangelho, não é? Então vejamos por que Jesus respondeu dessa maneira. Ele prezava a sua família, amava a sua família, mas ele sabia que tinham ido ali para o deter, para impedir a sua tarefa. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele olhou para aquelas pessoas ali ao seu redor, que não eram do mesmo sangue, mas estavam crentes no mesmo Deus e desejosos do mesmo ideal de servir a Deus. E ele disse, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Estava aí afirmado com Jesus um novo ensino, que além da família consanguínea, nós possuímos uma família espiritual, que é aquela da afinidade, das afeições, da igualdade de sentimentos e de ideais. E foi começando assim a minha palestra, para depois eu dizer que o Espiritismo, que relembra Jesus, o seu ensinamento, também fala da família da mesma maneira. Também nos mostra que nós somos todos filhos do mesmo Deus. Nós somos todos irmãos, uma única família espiritual,
a humanidade, onde quer que estejamos. Entretanto, nós nos unimos aos poucos pelos nossos modos de pensar, pelo nosso sentimento, pela nossa afinidade, formamos grupos. Somos todos irmãos, todos filhos de Deus, mas nos agrupamos conforme a nossa afinidade. Então, nós estamos aqui na Terra encarnados, porque se nós ficássemos só no mundo espiritual, estaríamos lá agrupados em famílias espirituais. Mas nós encarnamos. E encarnando, nós formamos famílias corpóreas. E essa família corpórea é muito importante. É o cadinho onde nós vamos nos purificar, nos evoluirmos intelectual e moralmente. E nós temos na família reunião de seres semelhantes a nós. Mas temos também adversários que fizemos em vidas anteriores e com os quais devemos nos reconciliar. Reconciliai-vos com os vossos inimigos, enquanto estais a caminho com ele. Não foi o que Jesus recomendou? Então nós somos colocados por Deus, que é justo e misericordioso. Ele não nos condena, mas nos coloca de novo reunidos, como quem diz: meus filhos, pacifiquem-se, entendam-se, reconciliem-se. Então, na família, nós temos pessoas que nos são afins. Temos pessoas que seriam adversários anteriores, mas com os quais devemos nos reconciliarmos, fazermos as pazes. E temos ainda criaturas que são obras a realizarmos, coisas a aprendermos. Por isso a nossa família é um cadinho. Por isso a nossa família é um conjunto heterogêneo, mas muito necessário, muito providencial, porque nos enseja ao maior número de experiências numa única encarnação que dizem respeito ao nosso progresso espiritual. Muito bem, e aí é que entra a bênção, a graça de Deus, né? Quanto ao esquecimento, né? Porque como viveriam em uma família, em uma casa, né? Pai, mãe, filhos, sabendo que um prejudicou muito o outro, e às vezes até com perversidade, né, dona Terezinha, em vidas anteriores, né? É verdade, o esquecimento do passado. E foi o que nos perguntaram, não é? Como acontece esse esquecimento do passado? Se nós somos o mesmo espírito, estamos de volta, por que esquecemos? Nós, espíritos, poderíamos lembrar, mas nós estamos encarnados e o corpo tem um novo cérebro. E esse cérebro não tem registros anteriores. Sabedoria de Deus, que assim permite que convivamos com as pessoas, às vezes sentindo alguma reação, alguma prevenção, mas não podemos mais dizer por que não lembramos. E com isso temos ainda o devotamento dos pais, a convivência de irmãos, uma vida nova, nova oportunidade. Nós passamos a conhecer a pessoa de novo, não com as prevenções de antes, mas conhecemos a pessoa novamente. E você sabe, não é, Nelson, que quando nós conhecemos melhor as pessoas, elas revelam facetas interessantes e agradáveis. E é isso que acontece na família, graças ao esquecimento temporário do passado. Muito bem. Eu lembrei-me nesse momento, a senhora dizendo sobre Jesus, a moral estranha ou estranha moral. O que a senhora tem a dizer aos nossos ouvintes em relação a certas colocações do Cristo, que às vezes fica meio estranha realmente, né? Estranha moral, moral estranha, odiar vosso pai e vossa mãe. O que a senhora tem a dizer para os nossos ouvintes sobre isso, dona Terezinha? E registraram no Evangelho que Jesus teria dito: aquele que não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo. Só que nós não conhecemos essas palavras como eram a princípio e porque estão mal traduzidas. Eu tenho que voltar, você vai me permitir, Nelson, ao Velho Testamento. Porque quando Jacó pretendia se casar com Raquel, que era a sua amada, mas Labão, o pai de Raquel, a Raquel era mais nova,
ele empurrou a Lia, que era a mais velha, para Jacó. Jacó se propôs a servir mais 7 anos a Labão para conseguir Raquel também. Mas diz lá o Velho Testamento que Labão, vendo que Lia, a filha mais velha, era menos amada, vem aí a palavra odiar, mal traduzida, menos amada. Então, quando Jesus disse, aquele que não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo, a palavra mal traduzida é, aquele que amar mais a sua mãe ou seu pai do que a mim, não é digno de mim. Porque nós temos que aprender a repartir o nosso amor, nosso interesse, nosso devotamento para com a família corpórea, com a família consanguínea, mas também com a grande família da humanidade. Muito bem. Agora eu me lembrei do Severino Celestino, né, que é um profundo conhecedor do aramaico, né, do hebraico, né, e tantas traduções que foram feitas equivocadas, né, e algumas por erro e algumas de propósito mesmo, né, que foram modificadas na Bíblia, né. Por exemplo, a língua de Jesus, uma palavra, consta que uma palavra poderia ter 8 significados, né, dependendo da tonalidade que se empregava, né. Então aí que está muitos equívocos nas traduções, né, do aramaico, hebraico, grego, latim, inglês, espanhol e assim vai, né, dona Terezinha? Não precisamos ir longe, porque nós temos no nosso português manga fruta e manga de paletó. Então nós vemos, depende do sentido que dermos, não é? Essas confusões, existem grandes estudos a esse respeito. Torres Pastorino, um grande estudioso, ele foi sacerdote católico, foi estudioso do hebraico, do aramaico, do grego, e ele então produzia uma revista Sabedoria, na qual ele analisava e demonstrava essas pequenas diferenças de traduções, não é? Nós temos que estar atentos, os que gostam de estudar o Evangelho, a mensagem de Jesus, precisam estar atentos, não ficar presos demais à letra, pesquisar a respeito de cada passagem, em autores de diferentes religiões, e com autores que não estão apegados à religião, mas gostam de fazer estudos bíblicos, não é? Aí nós entendemos melhor certas passagens que antes ficavam esquisitas. E certamente quando pensarmos em Jesus e acharmos que ele falou alguma coisa que seja maldosa, alguma coisa que não tenha caridade, alguma coisa que não condiga com a verdade, com a bondade, certamente diremos, não estou entendendo esta passagem. Alguma coisa aí não está bem compreendida, porque jamais Jesus, o mestre da verdade e do amor, falaria dessa maneira. Muito bem. Em relação a Jesus, o que Jesus disse, é meio complicado, como a senhora disse. Aqui, hoje em dia, né, as pessoas ouvem uma conversa aqui, chega ali na esquina, já está diferente, né? A conversa já mudou o sentido muitas vezes. Imagina há mais de 2000 anos atrás, né? Sendo que o que está escrito na Bíblia, né, Jesus mesmo não escreveu nada, né? Foi escrito depois de muitos anos é que escreveram, né? Coisas que Jesus teria dito, né? É verdade, porque enquanto Jesus estava convivendo com eles, era conhecido de todos, se contavam os mesmos fatos, como fazemos em família, não é? Contamos as mesmas histórias, todo mundo sabe. Porém, vai passando o tempo, Jesus retornou ao mundo espiritual, foi sacrificado, e ficaram os seus seguidores. A primeira geração ainda estava lembrando tudo, mas depois vem os filhos e os netos, e foi aí a partir de 30, 70 anos depois que começaram a escrever as lembranças. Se tornou necessário fazer o registro. Então, os evangelhos que temos falando de Jesus são relatos de 30 a 70 anos depois da partida do Mestre. Isso é muito importante, né? Se o ouvinte perceber algum barulhinho aqui, é que nós estamos gravando essa entrevista no hotel, né? Que a dona Terezinha e a Cristina
estão hospedadas, tá? Não se assustem com algum barulho, tá? Alguém conversando meio de longe, porque nós estamos aqui no hall, aqui na sala de café, aqui do Hotel Riviera, em Araçatuba. Dona Terezinha, falando de família, né? O que a senhora diz para os espíritos, para o modo geral? Nosso programa, nós temos muitos ouvintes não espíritas, católicos, muitos católicos. Nós temos. O que a senhora tem a dizer aos nossos ouvintes de qualquer religião em relação aos filhos? Os pais, no caso, avós, responsáveis pelas crianças, devem obrigar as crianças a participarem lá no centro espírita, lá na igreja do qual faz parte, ou pode deixar a criança assim, meio tranquila, meio não quero ir, não vai. O que a senhora acha? É interessante que nós escolhemos para os nossos filhos, nossos netos, tudo que nós achamos que é o melhor para eles. Nós escolhemos a comida que vai comer, o doce que vamos dar, nós escolhemos a roupa que deve usar, a escola que deve frequentar, o divertimento aonde deve ir. Nós escolhemos tudo para as nossas crianças. E quando chega na hora da alimentação espiritual, quando chega a hora de escolhermos o que é importante para aquele ser imortal que é o espírito em cada criança, aí nós dizemos ele vai escolher. Não, a criança não tem condições ainda de escolher, de optar. São os adultos que sabem o que é o melhor para a criança. Enquanto ela é criança e chegando à adolescência, é claro que nós vamos devagarinho ampliando a liberdade da criança, do nosso filho, do nosso neto. Vamos abrindo concessões. Mas quando ele chegar à maturidade, aos 18 anos, é que ele terá autonomia para decidir. E ele já terá consigo a semente religiosa, porque naturalmente o Evangelho está em nossas religiões. Recebeu pelo menos o conhecimento do Evangelho. Aí ele vai decidir que caminho ele toma, com responsabilidade dele, a partir de então. Mas antes, a responsabilidade era nossa por sua educação. Muito bem. Eu vou fazer aqui uma pergunta, a senhora fica à vontade, tá? Se não quiser responder. Mas o que a senhora acha em relação ao mesmo tema, né? Família. Tem mudado muito, né? O conceito família. Tem famílias formadas aí por pessoas do mesmo sexo. O que a senhora tem a nos dizer sobre isso? Nós estamos diante de um fenômeno humano, de uma transformação na vivência humana. E nós escutamos manifestação de Chico Xavier, de Divaldo Franco, todos eles nos falam, ainda mais agora que há essa possibilidade de legalização da união dos homossexuais. Nós temos que saber compreender o direito dessas pessoas de se unirem, de formarem um núcleo familiar. Se estamos agindo da maneira mais correta, nós vamos ter a resposta daqui a algum tempo, dentro da própria sociedade. O que acontece com a criança, que é o que o Divaldo pergunta numa entrevista. A criança que convive com homossexuais, tem pai e mãe, mas do mesmo sexo. Como fica esta criança? Será que estamos alterando o seu modo natural de ser? Porque ele poderia ser um heterossexual, mas está submisso a uma condição diferente de vida. Ou será que ele entenderá isso perfeitamente, continuará sendo do seu modo de ser, mas compreendendo as opções de seus pais? Tudo depende da maturidade do espírito que encontra uma situação dessa. Mas em tudo eu penso que não devemos esquecer a caridade. A caridade não depende de sexo. A caridade ama as criaturas, independentemente de como se encontram na sua opção sexual. Nós devemos compreender as pessoas, ajudá-las no que nos for possível, recebermos apoio também. Não deve haver entre nós aversões, aquelas prevenções antigas que causavam ódios, que causavam sofrimento.
Afinal de contas, a humanidade já evoluiu. E ainda que sejam diferenças, vamos respeitá-las e procurar encontrar o meio mais equilibrado de convivência. Muito bem. Eu não quero tomar mais o tempo da senhora, dona Terezinha. Eu vou deixar os microfones, tá, para suas colocações, coisas que eu não perguntei, coisas que a senhora acha interessante, como, por exemplo, o trabalho da senhora lá em Campinas, né? O Centro Espírita lá, todas as atividades, os grupos de estudo que nós citamos, né, lá no seminário ontem, mas assim, muito superficial, né? Eu gostaria que a senhora passasse aos nossos ouvintes, incluindo, inclusive, o tema família, né? Porque ali, creio eu, que frequenta muitas famílias, né? Eu gostaria que a senhora relatasse aqui aos nossos ouvintes, aos internautas do site avozdoespiritismo.com.br, as atividades da senhora lá na cidade de Campinas. Em Campinas, eu trabalho no Centro Espírita Allan Kardec e certamente apoio o movimento da USE, da União das Sociedades Espíritas, que visa a confraternização e o apoio dos centros e das casas espíritas para que haja maior fraternidade e maior divulgação das ideias espíritas. Eu trabalho no Centro Espírita Allan Kardec, é uma casa bem conhecida, tradicional, completou agora em setembro 74 anos de existência. É uma casa muito bem considerada pela população campineira, porque tem obras assistenciais. Nós possuímos uma, duas, três creches. É o nosso serviço assistencial maior, mas o nosso fundador, o seu Gustavo Marcondes, que já está no mundo espiritual, ele sempre começava pela educação, e a educação para os carentes. Eu, inclusive, estudei numa chamada Escola e Biblioteca dos Pobres, que ele havia fundado lá em Ribeirão Preto. E eu, menina, tive a oportunidade, de 11 a 14 anos, de aprender sobre escrituração comercial, sobre redação, aprendi datilografia, o que me ensejou a conseguir um emprego que rendesse um pouco melhor para mim, abriu um caminho para mim. Muitas crianças tiveram essa ajuda do seu Gustavo Marcondes, onde ele chegava, porque ele era funcionário do Banco do Brasil. Então ele era removido de uma cidade para outra. Onde ele chegava, a primeira preocupação dele, formar uma escola para os carentes, porque antigamente era muito difícil ao pobre poder estudar, mas muito difícil mesmo, muito mais que hoje. E quando ele chegou em Campinas, o seu Gustavo Marcondes, funcionário do Banco do Brasil, a primeira providência dele foi formar o Instituto Popular Humberto de Campos, que era exatamente esta função de escola de datilografia, de rudimentos de escrituração comercial e outras coisas mais. Mas ao lado, ele colocava também uma reunião espírita, uma reunião de estudos, uma reunião de divulgação, uma reunião de evangelização da infância, mocidade, enfim, começava também um núcleo espírita ao lado. Ele teve como companheiro o Servilho Marrone, outro grande iniciador da casa espírita. E foi assim que ele começou. Ele começou primeiramente pelo Instituto Popular Humberto de Campos. Depois é que ele fundou o Centro Espírita Allan Kardec, que hoje possui uma sede muito bem construída, ampla, um salão para 500 pessoas, várias salas de estudo, e que funciona todos os dias, todas as tardes e noites, com público sempre renovado, há grande interesse pelo espiritismo. Nas manhãs de domingo, temos as palestras dominicais, a evangelização da infância, cursos doutrinários, enfim, a casa que é enorme atualmente e que tem mais ou menos umas 15 salas, além do salão, fica totalmente utilizado para o serviço doutrinário, para o serviço de evangelização. É uma grande casa e nós nos sentimos felizes de trabalhar lá. Porém, quando começamos,
Isto em 1956, quando eu saí de São Paulo e minha família veio morar em Campinas. Aí eu me interessei pelo centro e comecei a trabalhar na mocidade. Depois senti a necessidade de elaborar cursos, porque lá se estudava, mas não um curso regular. E eu tinha o ideal de que cada pessoa que entrasse no centro pudesse ter aulas regulares de doutrina que lhe dessem um conhecimento crescente a cada reunião. E então elaboramos os cursos, começamos com iniciação ao Espiritismo, em seguida sobre mediunidade, depois sobre reuniões mediúnicas, como aplicar passos do estudo sobre fluidos, oratória na casa espírita, enfim, todas as atividades que um espírita deve realizar, porque somos nós mesmos que fazemos o trabalho, não temos sacerdócio, não é? Então é preciso que o espírita se prepare. E foi assim que nós conseguimos formar esse curso que eu vejo com alegria que está tão bem difundido aqui em Araçatuba e na região, não é? Está produzindo seus frutos. Eu fico muito feliz em saber disso. Nós ficamos felizes com todo esse trabalho da senhora. Inclusive, eu deveria ter dito no início, né, em relação aos seus livros, são mais de 600 mil livros vendidos, entre livros e livretos, né? Mais de 600 mil livros vendidos. Palestras, eu disse, né, em todo o Brasil e também no exterior. Qual o livro da senhora que mais vendeu, que mais as pessoas adquiriram? Eu não tenho uma estatística, nem perguntei para a nossa editora, mas eu posso dizer do que mais me agrada. Embora sejam todos filhinhos, não é? Eu considero o Estudos Espíritas do Evangelho um livro muito necessário no movimento espírita, porque nós temos muitos livros que fazem a interpretação do sentido das mensagens evangélicas. Mas esse livro faz um panorama de como era a Palestina, a terra onde Jesus nasceu, como era a estrutura do seu povo, faz uma relação entre as três grandes revelações que foram de Moisés, de Jesus e do Espiritismo, para mostrar a continuidade do pensamento das revelações espirituais. E depois entramos em Jesus, como era a sua família, onde ele nasceu, depois os primeiros discípulos e as primeiras pregações, seus ensinos, seus feitos à luz do Espiritismo, explicados admiravelmente, para chegar então a uma panorâmica do seu ministério, os 3 anos de seu trabalho na Terra, e chegar ao seu aprisionamento, sacrifício e ressurreição espiritual, finalmente. E eu acho que este livro preenche uma lacuna no movimento espírita. Eu penso, suponho, que não haveria um curso assim, com exceção do livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, mas que é especializado e que depois ele também pega Atos dos Apóstolos. Mas esse correr da vida de Jesus, explicado de acordo com livro, capítulo e versículo da Bíblia, e colocado na explicação à luz da doutrina espírita, eu acredito que realmente esse foi um livro pioneiro e que me agrada muito. Que beleza. Eu quero deixar os microfones para a senhora fazer suas considerações finais. Ainda temos um pouquinho de tempo, tá? As suas considerações finais e as despedidas dos nossos ouvintes. E depois de tudo, dona Terezinha, eu peço para a senhora fazer a prece de encerramento, tá? Depois que a senhora se despedir, depois que a senhora concluir o tema, eu peço para que a senhora faça a prece de encerramento do programa, que é a última coisa que vai lá na rádio. Aqui no site a gente dá uma editada, né? Junta tudo, e lá no rádio a gente separa, né? Deixa a prece, é a última coisa que sai lá no ar no sábado, tá? Então, eu deixo os microfones para a senhora fazer as considerações finais, coisas que eu não perguntei que a senhora gostaria de colocar, e também despedir dos nossos ouvintes. Eu gostaria de dizer que estou, assim, muito feliz de observar o grande crescimento da doutrina espírita no nosso país, pelo mundo afora. É curioso, quem está levando doutrina espírita para o mundo
são os espíritas brasileiros que vão residir no exterior e que, embora tenham que lutar numa pátria nova, com muitas lutas naturais da vida, entretanto, não esquecem o ideal da doutrina espírita e começam a formar núcleos familiares que divulgam o espiritismo. Parece assim como se fossem os apóstolos de antigamente. Onde eles vão, eles levam a mensagem. Está se espalhando pelo mundo todo. E aqui no nosso Brasil, eu fico contente de saber que diminuiu o preconceito em relação a nós espíritas, a doutrina que esposamos. Fico contente de observar que há uma maior aproximação entre todos aqueles que seguem o Evangelho. Os verdadeiros seguidores do Evangelho são como irmãos que se respeitam, que respeitam as suas diferenças de opinião, mas que se unem todos no amor ao próximo e a Deus. Eu estou muito contente de ver o progresso que está havendo no entendimento entre as religiões. Este nosso Brasil admirável é uma pátria em que podemos conviver, tendo o direito cada um ao exercício da sua religiosidade. Que seja assim sempre, que não percamos jamais esta convivência fraterna. E eu diria também que estamos, Cristina e eu, a Cristina que me acompanha, que me ajuda, estamos assim encantadas com a gentileza do povo de Araçatuba. Dos espíritas já esperávamos isso. Mas, por exemplo, hoje demos uma passada no shopping de Araçatuba e fomos tão bem acolhidos. Vocês dirão, mas é obrigação dos vendedores, das vendedoras tratarem bem os fregueses. Não é sempre assim, não é. A pessoa tem lá seus problemas, mas nós fomos tão bem atendidas em toda parte que nós também cumprimentamos os comerciários aqui de Araçatuba. Enfim, estamos levando desta estada nossa por aqui, na região, as melhores impressões. E nós queremos expressar a nossa gratidão, o nosso contentamento de termos passado por aqui. Queremos deixar, de nossa parte, alguma contribuição para esta população tão generosa. E se estamos no momento, então, da prece? Temos ainda um tempinho? Olha, o que mais eu poderia dizer? Admiramos a estrutura das casas espíritas, o abrigo Ismael, o cuidado com as idosas que lá se encontram, com que carinho são tratadas, como pensaram em tudo, no conforto, no bem-estar delas, a casa ampla, toda bem organizada, o público vai ser realmente bem acolhido e terá o conforto para ouvir as preleções, receber assistência espiritual, não é? E nós vimos assim em Birigui também. A casa está muito linda. Havia um público muito numeroso ontem lá, porque vocês fizeram boa propaganda e eles também. Então tivemos um público muito receptivo. Eu espero que sim. Inclusive em Penápolis, eu devo abordar Jesus como aquele que é escolhido, que é indicado pelos Espíritos como guia e modelo para a humanidade. Essa foi a pergunta de O Livro dos Espíritos, a pergunta 625, não é? Kardec quis saber quem poderíamos colocar como guia e modelo para a humanidade. E eles responderam simplesmente, os instrutores espirituais: vede Jesus. Muito bem. A dona Terezinha Oliveira está relatando porque ela fez um ciclo de palestras e seminário em Araçatuba. Domingo, dia 14, ela fez um seminário em Araçatuba, né? E domingo à noite em Birigui, né? E nós estamos gravando numa tarde de segunda-feira. Ela ainda fará uma palestra na cidade de Penápolis, São Paulo, aqui é aproximadamente 60 quilômetros de Araçatuba. Eu quero agradecer, tá, Cristina, por tudo, tá? Muito obrigado, tá? Inclusive está nos auxiliando aqui tecnicamente, aqui está sendo a nossa cameraman,
Câmera Woman, no caso, né? Câmera Woman. Câmera Woman, né? Eu quero agradecer, tá bom? E eu deixo os microfones, então, do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também do site avozdoespiritismo.com.br para que a dona Terezinha Oliveira faça a prece de encerramento. Para os ouvintes da rádio, daqui a pouquinho, tá? E para os internautas do site, nós vamos ouvir agora a prece de encerramento desta participação de Terezinha Oliveira. E já ficamos agradecidos, tá? A prece deve ser a elevação do pensamento ao alto, com a maior simplicidade e com toda a sinceridade. Assim convido aos nossos ouvintes, aos que nos assistem, vamos orar. Orar é falar com o nosso Pai, nosso Criador, Deus. Como Jesus dizia, Pai Nosso, da mesma maneira dizemos, ó Senhor da vida, Criador nosso, louvado sejas. Temos tanto a agradecer, Senhor. Recebemos de Ti a vida, a possibilidade de entender, de pensar, de sentir e de agir. E nos colocaste, Senhor, entre seres semelhantes a nós. Deste-nos papai e mamãe para nos ajudarem no início de nossa vida corpórea aqui na terra. Ó Senhor, pensaste em tudo. Pensaste no alimento que precisaríamos. Pensaste no ar para respirarmos. Pensaste em tudo, Senhor, que tanto física quanto espiritualmente nos seria necessário para viver e, vivendo, progredirmos, evoluirmos, devagarinho, crescendo no pensamento, no entendimento, na ação, até um dia, Senhor, chegarmos a sentir-te melhor, a te compreender melhor, ó Pai. Estamos nessa caminhada, que é isso a religião, Senhor, é uma caminhada na tua direção. E Jesus é o caminho da verdade e da vida, pelo qual chegaremos a ti. Pai bondoso, permite, agora que entendemos a tua grande lei de amor ao próximo, permite que pensemos nas pessoas que estão sozinhas, que se sentem sozinhas, mas em verdade estão sempre amparadas pelos teus mensageiros bondosos. Pai, permite que essas pessoas que se sentem sozinhas sintam um pouquinho desse amparo espiritual. Nós também te rogamos, Senhor, por quem está enfermo, para que essa pessoa entenda que a enfermidade é uma grande mestra, que há uma finalidade na doença que nos atinge, que devemos entender, que não precisamos ficar rebelados, que temos o direito de procurar a cura, a recuperação, mas que devemos ter aceitação para com a tua santa vontade, se tivermos de retornarmos à vida espiritual. Que haja, Senhor, para os enfermos, a tua bênção de saúde, a tua bênção de paz. E para as criaturas que estão se debatendo com muitos problemas, Pai, que a tua inspiração venha para elas, o melhor meio de resolver a situação, uma forma de resolver o problema que não agrida ninguém e que se obtenha o melhor e mais pacífico resultado. Pai bondoso, que a tua misericórdia permita aos teus mensageiros espalharem sobre toda a terra a paz, o bem e o amor. E te agradecemos, Senhor, pela vida que nos deste e pelo teu amor. Louvado sejas, Pai, e Jesus, o nosso Mestre, e esses mensageiros espirituais que são instrumentos da tua vontade. Graças, Senhor.